Até agora, 4 pessoas já foram presas acusadas de envolvimento no assassinato de Gilson dos Santos. 2 delas seguem presas, outras 2 foram soltas por falta de provas. Dessas 2 pessoas, até agora nenhuma delas relatou detalhes do assassinato. Eles negam e não apontam quem seria o suposto mandante desse crime. Na semana passada, a mãe e o irmão de Gilson receberam a caminhonete do corretor de imóveis que havia sido abandonada por seus assassinos. Luzia e Wilson conversaram com o J+. Eles revelam os últimos passos de Gilson antes da emboscada, a dor da perda de alguém que, segundo eles, nunca praticou o mal e a suspeita de quem poderia ter sido o mandante de sua morte. Ele morava com a senhora? Não, ele morava sozinho. Mas ela estava junto com ele no dia que ele saiu. Ele teve lá em casa um dia antes ainda. Naquele dia eu liguei, ele queria que eu olhasse no show com ele aqui na passagem. Almocemos junto. Eu disse, mãe, se apronta que de tarde eu quero ver minha mãe bem bonita para ir comigo no show. Ele deu 5 horas, eu estava angustiada aquele dia, eu estava sentindo alguma coisa. Daí, quando deu 5 e pouco, eu mandei uma mensagem. Eu pensei, tá demorando já. Ele não respondeu. Aí eu liguei, deu fora de ar, daí que eu vi no celular que a última vez que eu tinha olhado no celular era mais 5. Aí eu me desesperei, porque se ele não largava aquele celular aí para comer. Daí já liguei para a filha e já sabe, é bobeira da mãe, está fora de área, daqui a pouquinho ele chega. Eu digo, não é bobeira. Eu estou muito angustiada, não é de parte. Daí ela disse, deixa que eu vou ligar para ele, ver se eu consigo falar com ele. Daí tentou ligar, não deu, ela disse, é verdade, mãe, ele teve uma hora e 5, a última vez que ele teve. Daí eu liguei para esse aqui, eu botei todo mundo em pânico e por ali começou o desespero. Quando ele saiu de casa, ele disse que ia fazer o quê? Ele ia para Mafra, ele ia se encontrar com os caras, esses. Seriam clientes? Seriam os compradores do terreno, né? Ele ia se encontrar com eles ali no posto do Denilson, disso. E daí iam para Mafra para fechar o negócio. É o que eu sabia, né? De tanto que esse aqui perguntava, mas quem que era o vendedor, quem que era o comprador? Mas eu não sei, mas não tinha, né? Ele dizia os caras, ele vivia lutando com esses negócios, então eu não sabia nomes. Daí no outro dia, quando a minha neta chegou, que mexeu no computador, assim que ela mexeu no computador dele, esse aqui já viu, estava vindo, né? E daí ele pensou que fosse ele que estivesse mexendo no computador. Daí ligou, ela disse, não, tio, é eu que estou mexendo. Daí, assim que ela mexeu no computador, esse cara de Mafra ligou, perguntando por ele. Ligou no fixo daí, né? É da casa do Gilson? Eu disse, sim. E ele está em casa? Eu disse, não. Mas em que hora ele chega? Eu disse, eu fiquei assim, né? O que eu ia dizer? Eu já estava desesperado. Digo, mas quem que é você? O que você quer? Não, eu sou fulano de tal, aqui de Mafra. E quando ele disse era para ele vir ontem aqui, não veio, aquela hora desabou tudo, né? Porque a gente tinha achado que ele tinha ido para lá. Essa pessoa de Mafra nem chegou a ver ele, que seria o verdadeiro cliente. Que seria o vendedor. Ele era o vendedor, né? Que seria o vendedor. A mãe só lembrava que ele tinha falado o sobrenome do vendedor, né? E aí, através do sobrenome, procurando os contratos possíveis que ele tinha mexido no computador, foi encontrado. E na verdade, o último contrato que ele mexeu foi na noite anterior, e era onde constava o nome do Lucas, né? Que é um dos presos. Que é um dos presos que estava como um possível... Seria o comprador, né? Hoje a gente sabe que não, mas até então, para todo mundo, até via que o contrato era ele, né? E vocês já conseguiram descobrir, a polícia já passou para vocês, qual que era a ligação do Gilson com essas pessoas? Só, a princípio, o que a gente tem é que era um comercial, assim, um negócio, né? Ou seja, foi uma cilada que aprontaram para ele. Sim, a princípio, o que
que a gente acompanhou das investigações que vem é que foi meio que arquitetado, né? Quando a gente descobriu o nome desse Lucas, a gente imediatamente soube que ele era, pelos dados, que era de Paula Frontin. Conseguimos descobrir o telefone dele lá, na verdade do pai dele. Eu falei com ele no telefone, ele me contou uma história tipo meia torta, disse que não estava junto com o Gilson, se encontrou com ele, mas que o Gilson tinha saído sozinho com a caminhonete na frente, que ele tinha ficado com o carro dele para trás, que combinaram de se encontrar em Mafra, e que aí se desencontraram, ele foi para Mafra, não achou o Gilson, voltou, andou no entorno da casa do Gilson e tal, e que não tinha encontrado, que tinha ido embora, e que não sabia. Se prontificou, tanto que ele veio até a polícia dar depoimento de livre e espontânea vontade, o primeiro depoimento dele, e tipo, ele estava como inocente da situação. E até aquele primeiro depoimento que ele veio, se prontificou, a gente não tinha as imagens que depois foi possível, que daí, como ele relatou, até teve um amigo nosso, ele falou, eu passei no entorno da casa do Gilson 2 vezes perto das 5 horas. Daí um amigo nosso falou assim, vamos ter, o vizinho tem câmeras, vamos verificar. Eu falei, mas vai adiantar o quê? Se o cara falou que passou e nós vimos que ele passou nas câmeras, não adianta nada, só está provando que ele falou que passou e passou, né? Mas tá, nós estávamos naquela agonia e tal, fomos lá olhar. Realmente, o carro passou 2 vezes ali. E nisso começou um burburinho. O Vectra preto, passando, circulando a casa, as pessoas não entendiam bem qual era a história do Vectra preto, que era o carro desse Lucas, e começaram a circular isso na cidade. E o prefeito, num determinado instante, falou, peraí, eu vi esse carro também. E aí a gente, corremos na casa dele ver as câmeras dele. Aí lá a gente avistou as câmeras, avistamos esse carro passando algumas vezes e avistamos a caminhonete dele, circulando em Major Vieira. Num horário, fora aquele horário que estava... Já com os assassinos. A caminhonete já estava circulando com os assassinos. Hoje se sabe que sim, naquele momento a gente não sabia. Mas sabia que era ele. Exatamente. Mas foi depois do horário que o celular dele sumiu, quer dizer, então a caminhonete dele andou em Major Vieira depois que o sinal do celular sumiu. E a partir dali a gente foi levando isso para o pessoal da polícia e o pessoal da polícia foi conseguindo mais imagens e aí conseguiram as imagens de uma outra, da própria delegacia de polícia de Major Vieira, tem algumas imagens que mostram o encontro deles no posto e mostram de um outro ângulo, uma outra câmera, mostra que o Lucas estava mentindo, que ele falou que não saiu junto e na verdade ele saiu dirigindo a caminhonete. E aí a gente se perguntava, mas por que meu irmão entregou a direção da caminhonete para ele? A gente não conseguia entender. Aí foi que voltou uma história, umas 2 semanas antes, ele me falou assim, acho que vou vender a caminhonete, tem um cara interessado em comprar. E ele tinha relatado para minha mãe que esse cara, que ele tratava como os caras, ele não dava nomes, mas que esse cara que estava interessado em comprar essa fazenda desse cara de Mafra, tinha ficado interessado em comprar a caminhonete dele. Então, eles usaram essa situação de comprar a caminhonete para o cara assumir a gente imagina para assumir a direção, porque ele jamais entregaria a direção da caminhonete dele para uma pessoa, mesmo que fosse um cliente dele, ele não entregaria. E aí nesse momento o cara provavelmente usou essa artimanha e aí chegou no posto, o cara estacionou o Vectra, deixou lá, ele sai da caminhonete, o cara que está junto com ele, que são 2 pessoas que aparecem no vídeo, senta atrás, meu irmão senta na frente e o cara pega a direção. A partir daquele momento a gente a gente tem certeza que ele estava rendido. A gente não sabe a partir daí ainda como que se desenrolou, mas com as imagens que a polícia conseguiu nas rodovias, tipo na 116, com o trajeto do celular, foi se juntando e se criando um mapa assim, mais ou menos, de onde eles tinham circulado. Eles prenderam, só que não divulgaram. Não divulgaram porque justamente na imagem já tinha mais uma pessoa envolvida e posteriormente poderia ter mais envolvidos, então não se sabia em que pé estava o caso. Sabia-se que de alguma forma ou ele tinha alguma informação ou alguma coisa, ele era um dos principais suspeitos ali, mas ficou naquela situação.
E desde da quarta-feira que eles prenderam ele, eles passaram a fazer buscas. E aí sim, voltado para essa situação que ele relatou um novo trajeto, que foi esse trajeto da passagem por Bela Vista, que até então a gente desconhecia, sabe? E aí se começou a procurar mais imagens e eles foram fechando uma rota maior. E se fez muitas buscas com ele nessa região, só que ele, tipo assim, ele levava até um X ponto e depois, segundo a polícia, ele desdobrava, inventava umas histórias e não dizia onde que estava, enrolava, levava para outro lado, contava outras histórias que ele não era culpado, que ele não sei o que e tal. E foi assim, no domingo, que foi posterior, esse sábado que a gente fez essas buscas, meu pai tinha pedido, que aí eles já tinham desistido dele, já estava no presídio e tal. Meu pai pediu se o Dr. Rui autorizava ele a conversar com o Lucas, né? Numa tentativa desesperada de implorar para ele para que ele dissesse, né? E aí no domingo de manhã a gente esteve aqui na delegacia, eles trouxeram o Lucas aqui. Meu pai passou conversando com ele acho que uns 20 minutos, eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, porque eu não conseguiria, sabe? Eu não tinha condições e ele implorou, tá? Ele implorou como pai, assim, de uma forma humilhante para uma pessoa que matou teu filho. Ele implorou e ele não falou, tá? Ele não entregou. Tanto que nós como família já estávamos indo pro 12º dia já de desespero e procura. Eu estava com minha esposa grávida, muito prestes a ganhar neném lá embaixo. Na segunda-feira eu tinha me programado para descer, porque até então tudo que a gente tinha feito não tinha surtido um efeito, a gente basicamente não tinha mais. E como ele estava preso e ele não entregava, não nos restava muito mais o que fazer, né? A gente sabia que era uma situação complicada e naquele momento a gente queria encontrar ele de qualquer forma, né? Então eu estava me programando para descer para Lauro Miller quando um amigo dele lá de Papanduva mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, o negócio é o seguinte, tem um cara lá no lugar onde eles andaram lá, que foi vista a caminhonete no interior de Papanduva, que falou que viram essa caminhonete em um outro reflorestamento que a polícia não foi lá ainda. Eu não tinha como ir embora sem checar essa informação, né? Por mais que eu estava desanimado, mas eu falei, não, eu não ia conseguir ir tranquilo, né? Peguei um amigo meu ali em Majorveiras e fomos até a casa desse sujeito que tinha dito, que sabia o local lá, que tinham visto uns corvos, que tinha tudo uma história. As pessoas criaram muitas histórias, até a gente criou muitas histórias durante esse processo, né? Mas a gente foi, chegamos lá, ele não estava em casa, estava a esposa dele. Daí a esposa dele não sabia dizer muito bem direito onde era e tal. Acabamos dando mais uma volta, tentando achar o possível lugar, não achamos e voltamos. Quando eu cheguei em Majorveira, eles tinham entrado em contato comigo, tinha uma chamada no telefone, eu retornei e eles me pediram para que viesse para cá, que eles tinham algumas informações. Não me relataram que tinham encontrado nada, mas me pediram que viesse para cá. Quando eu cheguei aqui, foi onde eles me botaram sentado, conversaram comigo, me botaram na frente da televisão e me abriram, digamos assim, todo o material que eles tinham coletado. Tipo assim, aquilo me clareou muitas das coisas de perguntas sem respostas. Claro, eles tinham um material de vídeo, de gravações muito bom, de tudo, as rotas e tal. E aí foi onde o delegado Rui me falou: olha, ele está preso, nós prendemos o Lucas, achamos ele, que até então eu não sabia, ele está preso já. Ah não, encontramos o corpo, desculpa, essa fase atrás, encontramos o corpo. Estava num local assim, assado lá e tal. Daí eu perguntei, foi ele que contou? Não, ele não contou. O pessoal acabou, por questão de tempo, restringindo uma área menor de busca e foi onde eles conseguiram identificar. A única coisa de verdade que tinha na história que ele contava era uma plantação de eucalipto que teria nessa propriedade, né? E o restante ele não indicou. Aí foi onde o pessoal encontrou. E aí vem todo o desenrolar que a gente veio fazer identificação e tal.
E, entre aspas, ali se fechou um ciclo, né? A gente pôde dar uma condição digna para ele, né? De todo o desespero que a gente tinha, pelo menos ali se apaziguou. E aí, no seguir dos fatos, eu acabei descendo, mas sempre fui mantendo contato com eles, porque eles precisavam, na verdade a investigação precisava identificar a segunda pessoa que aparece nos vídeos. E como o Lucas não falava nem onde ele estava, ele não falava quem era essa segunda pessoa, ele só falava um apelido, eles foram fechando. Acho que tinha uma equipe do Paraná, ou deles aqui investigando no Paraná, e eles estavam com 2 equipes aqui fechando o cerco. Eles conseguiram, na verdade, que o Lucas abrisse, falasse, confirmasse. Eles tinham mais ou menos quem era a pessoa, a princípio, pelo que eles me passaram, só que eles precisavam do checkmate, tipo, ele estava junto para bater o martelo, né? E aí, quando o Lucas entregou eles, na verdade, já quando foram buscar o cara, já foram com mandado de prisão. E que lembranças ficam do Gilson para a senhora? Só coisa boa. Era um filho comprimido. Ele sabe, tenho que... Como eu não tenho que reclamar nenhum dos meus filhos, mas ele era o mais presente, né? Porque os outros moravam longe. Estava ali toda hora junto com a gente. Eu, mordi a língua, por exemplo, com relação à questão do pessoal da polícia, sabe? No início, assim, a gente estava apavorado e a gente não tinha informações, a gente pensava, pô, mas esses caras estão fazendo o quê? Esses caras estão investigando, não vi nada, a gente não sabe nada. E a partir do momento que o caso foi se desenrolando e que de alguma forma eles puderam me dando algumas informações a respeito do caso, me chamou a atenção o trabalho, eu poderia dizer para ti assim, meio que exemplar, sabe? Porque, vamos lá, nós estamos com 40 dias, né, do ocorrido e pelo menos temos 2 pessoas presas, encontramos ele de alguma forma, né? Não foi a forma que a gente gostaria, e eu sei que eles trabalhavam em turno dobrado, eles fizeram buscas à noite, o pessoal assim, e a atenção deles com a gente. Obviamente, eles mesmos explicaram as situações de não poder abrir a respeito da investigação, até para não comprometer, a gente até entende isso. Como família, a gente é muito mais emoção do que razão, e eles trabalham com a razão e não com a emoção, senão não seria possível, né? Porque se a gente tem às vezes algumas informações que eles tinham, a gente poderia até atravancar e acabar atrapalhando mais para frente, né? Mas assim, a partir do momento que eles conseguiram abrir isso pra gente, ficou bem claro assim que eles fizeram um trabalho, eu diria que espetacular.